Olá amigos, tudo bem? Eu sou Eric Luke e hoje nosso vídeo é sobre Teen Wolf. E assim, a série é uma que você começa a assistir e dá 15 minutos você já tá: meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu tô muito viciado nessa série, é só a melhor série do mundo. Mas brincadeiras à parte, eu acho que muito do que é o universo da série não é muito explorado. Pelo menos não aqui no YouTube, eu realmente não encontro muito conteúdo sobre isso aqui. Ainda mais vídeos que conseguem explorar um pouquinho mais do universo da série. Porque eu acho que os fãs de Teen Wolf estão aqui sempre esperando algum tipo de conteúdo como esse. Eu digo isso porque eu sou fã da série e eu ia amar um vídeo sobre isso. Hoje nós vamos focar nos nossos personagens e os seus poderes, as habilidades de cada um dos personagens explorado a fundo. Se você não sabe ao certo quais são as capacidades do Scott, ou se você não sabe quais são as extensões dos poderes da Lydia, tudo isso e um pouco mais você vai descobrir aqui comigo hoje. Então se prepara, já se inscreve aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações porque nesse canal nós amamos e protegemos Teen Wolf. E me segue lá no Instagram e no Twitter, que é onde a gente tá sempre conversando sobre Teen Wolf, eu atualizo vocês de tudo. Vamos nessa que esse vídeo já vai começar. Vamos começar então pelos lobisomens. A primeira parte do que consiste os poderes de um lobisomem é a habilidade de mudar de forma. Os lobisomens conseguem chegar ao estado em que eles ficam parcialmente parecidos com lobos. Pelo menos na versão mais básica dos lobisomens que nós conhecemos no geral assim. Como por exemplo o Scott e o Liam. Enfim, vocês entenderam o ponto. A base de um lobisomem consiste na super força, na super agilidade, super velocidade e também um fator de cura aumentado, e também tem os sentidos muito aguçados. Eles conseguem sentir cheiros e identificar um contexto apenas com base nisso. A visão deles também é amplificada, até mesmo capazes de enxergar melhor em locais escuros, a audição também aumentada, e por isso eles conseguem se guiar apenas com som, caso seja necessário. Uma coisa bastante peculiar que os lobisomens e também os coiotes mostraram na série é a habilidade de absorver a dor de outra pessoa. Dessa forma, até mesmo diminuindo o sofrimento da pessoa em quem ela utiliza essa habilidade. Os poderes de um lobisomem podem ser amplificados na lua cheia. No geral, assim, os poderes dos lobisomens são derivados mesmo da lua. Isso quer dizer que sempre que a lua tá no céu, os poderes também ficam um pouco mais fortes. Só que eles são absurdamente amplificados quando é a lua cheia. E também por causa disso eles ficam meio sem controle, como se a lua amplificasse as coisas demais, inclusive os seus sentimentos. Com essa amplificação das emoções e tudo mais, a gente pode até dizer que a parte lobisomem dele acaba ficando um pouco fora de controle. No decorrer da série, os lobisomens mais inexperientes, que ainda não sabiam controlar isso muito bem, se controlavam se prendendo com aquelas mega algemas, vocês lembram? Bom, no caso do Scott, eventualmente ele acaba se transformando em um alfa. Isso quer dizer que diferente dos lobisomens betas, que tem basicamente os poderes que eu acabei de falar pra você, os lobisomens alfa têm basicamente também a mesma coisa, só que eles são bem mais poderosos em comparação aos betas. Então a cura fica muito mais rápida, a força muito maior, a agilidade muito maior e tudo mais. Por isso que os alfas conseguem manter também o controle da sua alcateia, né? O que não é o caso do Scott, porque ele é um verdadeiro alfa, ele não precisa de mostrar força pra conseguir se manter no controle. Ele é simplesmente amado e tem a sua própria alcateia, mas é claro que ele é um caso isolado também. Existem algumas variações dos lobisomens que a gente conhece, como por exemplo o Derek. Ele é o que a gente chama de um lobisomem evoluído. Ele tem o poder de se transformar em um lobo por completo, né? Isso é meio que uma característica de apenas pouquíssimos lobisomens, porque a maioria, como eu disse pra vocês, só consegue se transformar parcialmente, né? Cresce aqueles pelos, fica aquela cara meio feia mesmo. O Derek e alguns outros são exceções. Os lobisomens também estão dentro da classe dos metamorfos, né? Na verdade é uma classe um pouco ampla e tem várias criaturas dentro dela. No geral são criaturas metade humanas e metade algum outro tipo de animal. O que nós sabemos é que a maioria desses casos em que as pessoas são metamorfos, eles começaram a partir da metamorfose lobisomem mesmo, né? Metade lobo. Então as outras coisas são meio que mutações dos lobisomens normais.
Nós temos, por exemplo, o Kanima, que é uma versão meio que monstruosa que o Jackson acabou se tornando depois que ele foi mordido. Supostamente era pra ele ser um lobisomem, mas como deu tudo errado, ele acabou se mutando e transformando nessa outra criatura. Um Kanima possui o básico, né, dos poderes, que é a força, agilidade e tudo mais, porém ele também possui um veneno capaz de paralisar suas vítimas. Na série, nós também conhecemos uma metamorfose meio leão, e que aparentemente era mais forte que um lobisomem comum. Mas dos que nós conhecemos melhor, nós também temos os coiotes. Além dos coiotes compartilhar as características com os lobisomens, né, as forças e tudo mais, eles também possuem algumas outras características distintas. O coiote mais famoso que nós conhecemos na série é a Malia. Assim como um lobisomem evoluído que consegue se transformar por inteiro em um lobo, como o Derek, os coiotes também demonstraram ser capazes de se transformar por inteiro em coiotes, assim, mas é uma habilidade meio que natural dos coiotes mesmo. Tanto que quando o Scott encontra a Malia pela primeira vez, ela estava presa na sua forma de coiote, vocês lembram? Outra forma de metamorfose são os jaguar. Eles também compartilham da maior parte das habilidades, porém eles são outro tipo de criatura sobrenatural. Sobre os jaguar, eu realmente fiquei um pouco em dúvida porque eles não se transformam por inteiro. Quem nós conhecemos na série que era um jaguar era a Kate Argent, e ela tinha uma estranha habilidade de fazer o que eu considero até mesmo como um pouco de magia, como por exemplo quando ela fez temporariamente com que o Derek voltasse para sua forma de 16 anos, e também quando ela usou um ritual para temporariamente transformar o Scott em um berserker. Agora, eu não sei se isso é uma característica de um jaguar comum ou se isso é uma habilidade meio que específica que a Kate sozinha desenvolveu e sei lá, meio que transformou ela num tipo de feiticeira ou alguma coisa, mas eu tô citando essas habilidades agora porque quem utilizou foi a Kate e ela era sim um jaguar. A série nunca respondeu isso muito bem e quem sabe uma 7ª temporada fosse capaz de explicar um pouco mais sobre isso. Então só basta a gente termos esperanças para que um dia uma 7ª temporada realmente abençoe as nossas vidas. O segundo tipo de ser sobrenatural que eu quero contar pra vocês, saindo agora um pouco dos metamorfos, é o Cão do Inferno. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Ele é basicamente um espírito sobrenatural imortal que busca recipientes humanos, né? Ele é meio que um espírito que escolhe um ser humano para ser o seu portador. Na série, o humano que possui esse espírito é o Parrish. Quando ele se transforma, ele realmente fica muito poderoso. É como se fosse um estado que toma conta do corpo dele. Ele recebe super força e ele é realmente muito forte mesmo. Até eu diria que ele pode ser mais forte que um alfa, por exemplo. Ele se torna hiper mega resistente e é inclusive imune a vários venenos, tanto que o veneno de um Kanima, por exemplo, não afetaria ele. Além de que ele também tem os sentidos hiper aguçados e consegue ter uma cura hiper avançada, uma cura assim que deixa a cura dos lobisomens no chinelo, porque é absurda. Outra coisa também que ele mostrou é que ele consegue manipular o fogo, e não só manipular, ele também é imune, quase como se fosse um dragão, mas ele é um cão do inferno, que são coisas diferentes. A princípio todo mundo achava que era uma fênix, vocês lembram? Não sei se vocês pegaram essa época das teorias, mas antigamente quando estava sendo exibido, todo mundo apostava que ele ia ser uma fênix. Mas no final das contas até que um cão do inferno não foi uma má ideia não. Eu sempre achei o Parrish um dos sobrenaturais mais roubados da série inteira, né? Desde que o Jeff Davis resolveu colocar ele na série, eu fiquei pensando, cara, isso tá muito roubado, eles precisam dar um jeito de dar uma diminuída nisso. E realmente eles tiveram que diminuir, porque se o Parrish tivesse total controle dos poderes dele, 100%, ele ia ser assim, o mais poderoso de todos. Tipo, os inimigos iam chegar perto dele, dar um peteleco na pessoa, a pessoa ia embora, porque ele era absurdamente forte. Não é à toa que ele quase nunca participava das batalhas reais, ele meio que tinha um arco um pouco isolado, e ele não tinha total controle da sua forma, por isso que ele não era tão poderoso assim. Ele era poderoso, mas não tinha 100% de controle. Nós também temos na série as Kitsunes, que são pessoalmente o meu tipo de criatura preferido da série inteira. Eu simplesmente achava todo o conceito da Kira incrível. As Kitsunes pra mim são assim, a perfeição mesmo, sou completamente apaixonado por elas. Eles podem não ter mostrado no seu ápice de poder, né, porque eles deixaram bem claro que as Kitsunes talvez sejam mega hiper poderosas a, sei lá, ponto de bater com o Parrish lá como Cão do Inferno, talvez sim, mas isso também demanda muito tempo e muito treinamento e muita evolução por parte de uma Kitsune.
Kitsune. As principais Kitsunes que nós conhecemos é a Kira e também a sua mãe. E de certa forma elas compartilham um poder que é conectado com um animal, que é a raposa. A Kira era um pouco diferente porque ela tinha uma conexão com o trovão, né? Isso quer dizer que os poderes da Kira eram diretamente ligados à eletricidade. A Kira também tinha o fogo, que é uma coisa meio que padrão. As Kitsunes no geral têm aquele espírito da Kitsune que forma aquela chama em volta dela, mas a eletricidade era uma habilidade única dela, porque ela é o que nós chamamos de Kitsune do trovão, ou alguma coisa assim, porque eu não lembro como eles traduziram isso no inglês. Então eu vou dizer Kitsune do trovão, mas se eles utilizaram outra palavra, vocês podem, por favor, comentar aqui pra mim, porque eu realmente não sei como eles dublaram isso. Enfim, eu vou contar agora pra vocês mais ou menos os poderes gerais que as Kitsunes possuem. Elas têm características como super força, super velocidade, agilidade. Elas também conseguem mudar a sua aparência um pouco quando elas mudam a cor dos olhos, mas assim, não é nada muito relevante essa parte. O que a gente sabe é que as Kitsunes têm uma margem de aprendizado muito grande. Isso quer dizer que elas podem, com base no seu treinamento e evolução, ficar cada vez mais fortes. Isso porque conforme ela vai evoluindo, as Kitsunes conseguem conquistar, digamos, mais uma cauda. E aparentemente, quanto mais caudas uma Kitsune tem, mais poderosa ela é. Pra você ter uma noção, a Kira possui apenas uma cauda. Então o máximo de caudas que uma Kitsune pode atingir é o número de 9 caudas. Isso seria meio que o poder máximo que a Kira poderia chegar caso ela fosse evoluindo. Só que assim, se a gente levar em consideração que a Kira é apenas uma raposa de uma cauda e já consegue ter tantos poderes, inclusive ser um dos personagens mais poderosos da série inteira, imagina se ela conseguisse aparecer de novo com as 9 caudas. Ela ia ser tipo assim, o mais absurdo de todos, talvez realmente conseguisse derrotar o cão do inferno. Só que assim, também demandaria muito esforço. E espero que um dia, se a série for ter uma 7ª temporada, a Kira retorne com pelo menos umas 5 caudas, né, pra mostrar do que ela é capaz. Uma das coisas mais legais também sobre as Kitsunes é que elas têm um conhecimento de luta e de armas de forma inconsciente, quase como se fosse naturalmente uma habilidade delas, baseado mesmo na memória muscular que elas têm. Elas também podem gerar aquela aura de raposa flamejante que eu comentei com vocês. Isso foi mostrado que pode servir tanto como uma armadura quanto também uma forma de ataque. É uma energia que consegue quase que tomar uma forma física, então é bem roubado mesmo. Agora, outra categoria de ser sobrenatural que aparece dentro da série são as Banshees. Obviamente que a Banshee que nós mais conhecemos é a Lydia. Esse tipo de categoria sobrenatural que as mulheres desenvolvem, né, o poder das Banshees, é uma característica muito parecida como se fosse uma fada da morte. Talvez até alguns lugares traduzam como isso. E isso porque elas conseguem pressentir literalmente a morte e também ter premonições. E inclusive elas conseguem meio que prever como a morte vai acontecer. As Banshees não têm nenhum tipo de super força, super agilidade, cura, nem nada disso. Nesse quesito elas são um pouco mais fracas, digamos, mas ao mesmo tempo elas são muito importantes por causa dessa ligação que elas têm com a morte. Diversas vezes a gente viu a Lydia sendo capaz de interpretar as suas visões, as suas premonições e tudo mais para conseguir ajudar os seus amigos, e tudo isso graças aos seus poderes. Então não dá pra dizer que só porque ela não tem super força, super agilidade, que ela não é muito útil, porque ela é extremamente útil. Mas calma, ela também tem uma forma de se defender. Claro que um ser tão importante como esse não ia ter nenhum mecanismo de defesa, e o mecanismo de defesa dela é bem forte. Talvez a habilidade mais conhecida por vocês seja o grito da Banshee, né? Aquele grito que emitia uma energia sobrenatural consegue ser de certa forma canalizado por uma Banshee experiente e utilizado como uma arma. Ela meio que consegue direcionar toda essa energia sobrenatural em um lugar só, e é como se fosse um grito supersônico que é capaz de destruir absolutamente tudo que tem pela frente. A gente viu a Lydia conseguindo derrubar uma porta de metal muito grande mesmo, e simplesmente utilizando o seu poder de grito. Também ela usou diversas vezes como um mecanismo de defesa para parar projéteis e várias coisas. É um poder muito absurdo mesmo. E bom, esses aqui são os principais personagens e os seus poderes dentro de Teen Wolf. Pensando bastante em fazer um vídeo aqui no canal falando sobre todos os vilões, os seus poderes e que tipo de criaturas eles eram, porque aqui eu foquei mesmo em falar os personagens dos bonzinhos, né, da série. Comenta aqui pra mim se você gostaria de ver um vídeo sobre os vilões de Teen Wolf, e também comenta pra mim qual é o seu ser sobrenatural favorito da série. Como eu falei pra vocês, os meus são as Kitsunes.
O nível que eu sou apaixonado nessa série vocês não têm noção, então por favor peçam vídeos de Teen Wolf aqui no canal, porque eu fico muito feliz em ter pessoas pedindo vídeos de Teen Wolf pra eu poder fazer vídeos de Teen Wolf. Vai lá no meu Insta, me segue, começa a spamar nas minhas fotos, faz vídeo de Teen Wolf, me mostrem de alguma forma que vocês querem que eu continue fazendo vídeos dessa série, porque eu amo muito. E claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, você pode ajudar também se inscrevendo e ativando as notificações pra vocês saberem quando tem vídeo novo de Teen Wolf. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até aqui e até a próxima!